Então, para a gente entender um pouquinho sobre ceia, a ceia, ela começa, a Páscoa, a ceia é um simbolismo que não começa com Jesus. Jesus morre na ceia, ele morre no evento da Páscoa. A Páscoa é uma comemoração instituída pelo próprio Deus, lá em Êxodo 12, quando o povo que estava cativo no Egito, ia para o deserto rumo a Canaã. Mas o povo, então a gente tem os patriarcas, Abraão, o homem a quem Deus chama a partir de Abraão, Isaac, Jacó e José. José é o último dos 4 patriarcas, ele vai para o Egito. Enquanto ele está no Egito, vendido pelos seus irmãos, o faraó conhece José e conhece a sua primeira geração, a sua descendência. E até então, tudo bem, conviviam pacificamente. Vocês lembram que toda a palavra, principalmente o Antigo Testamento, mas toda a história da humanidade até hoje, é a revelação progressiva de Deus para a humanidade. Então existiu um motivo pelo qual o povo precisou ficar no Egito aquele período. Porque se não fosse o cativeiro no Egito, Moisés não teria sido instruído pelo povo egípcio e nós não teríamos escritos. Se Moisés escreveu, se ele teve o conhecimento dos papiros, se ele falava vários idiomas, se ele entendeu a importância dos registros escritos, é porque ele foi criado no Egito. Deus conduzindo a história progressivamente para a manifestação da sua glória. Amém? O processo que aquele povo, então, povo, ok, entendemos, José, eles ficam cativos no Egito, só que eles ficam muitas gerações cativos no Egito. E a gente precisa entender que a cultura, que até então é uma cultura, quando a gente fala hebreu e judeu, mesma coisa, mas eles serão judeus mais à frente. Por enquanto são o povo hebreu. O povo hebreu, ele tem uma cultura que é pela dialética, pela conversa, pela narrativa, pela contação de histórias, até hoje é assim. Então, esse povo que está no Egito, eles estavam há 400 anos lá. Então, a geração do tataravô conhecia o Deus de José, de Jacó, de Isaac e de Abraão. Mas você, hoje, você consegue dizer assim, não, meu tataravô, ele fazia, eu tenho certeza do que ele fazia. É difícil, a gente vai perdendo isso. Aquele povo já tinha ouvido falar quem era Deus, mas não conhecia o Senhor, como os patriarcas conheciam. Então, o processo de saída desse povo pelo deserto para chegar a Canaã não era só um processo de libertação do povo do Egito, mas era um processo de libertação do Egito do povo. A mentalidade do Egito precisava sair daquele povo. Por que no Antigo Testamento você tem muitas teofanias? Você não sabe o que é teofania. O que você tem muitas teofanias? O que são teofanias? Tem uns milagres, né? O mar se abre, todo mundo tem lepra, daí levanta a serpente, daí todo mundo é curado da lepra. Umas coisas muito incríveis, né? Coluna de fogo, uma série de coisas acontecendo. Por quê? E por que a gente não tem isso no Novo Testamento? Por que o Velho Testamento é principalmente nessa época? Porque isso vai diminuindo. Por quê? Porque Deus está se apresentando para o povo. Esse sou eu. Só que essas manifestações, essas teofanias apontam para a principal teofania. O que é uma teofania? A manifestação de Deus por um propósito. Quem que é a teofania central do Evangelho? Jesus. Então, quando Jesus se apresenta, qualquer outra teofania é mínima, né? Ela aponta para ele. Então, entendemos isso. O povo, quando ele vai para o deserto, ele vai para conhecer quem Deus é. Então, as manifestações, o maná, a arca, é no deserto que Deus fala como vai ser o seu tabernáculo, qual é o modelo de adoração dele. Tudo isso é naquele período do deserto que o povo precisava conhecer quem Deus era. Deus não estava tirando só o povo do Egito, Deus estava levando o povo para o deserto para mostrar e impregnar a sua identidade no seu povo. Diga comigo assim, para você mesmo, vou falar para você falar para o seu irmão do lado, você vai falar assim, deserto, manifesta para mim quem Deus é. Nesse período em que no deserto Deus passa a se manifestar para o seu povo de forma muito mística,
ele passa a usar símbolos para representar para aquele povo que esquece facilmente quem Deus é, quem ele é. Deus passa a usar de simbolismo. Você acha que Deus precisava de um tabernáculo com tantos côvados de não sei o quê, com as pedras nananã, com tanto... Você acha que Deus, o grande eu sou, precisa disso? Não precisa, mas o povo precisava. Você acha que Deus precisa que o sacrifício seja feito num negócio vazio, precisa que guarde o maná, a vara de Arão e as tábuas do mandamento dentro de uma arca? Você acha que Deus precisa? Deus não precisa, mas nós precisamos. Então, os símbolos nos lembram de alguma coisa. Uma forma pedagógica. Tua aliança, do que te lembra? Você é casado? Você tem um compromisso com alguém, não é um símbolo? Quando a gente fala, por exemplo, de psicologia, a gente vai falar dos arquétipos. Os arquétipos junguianos, eles nos lembram de alguma coisa, eles nos fazem uma referência a um tipo psicológico. Isso é reducionista? É, porque isso reduz pessoas a tipos específicos. As pessoas são mais do que isso, mas ainda assim é compatível com modelos de comportamento humano. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um arquétipo que Jung pesquisou que se chama Joker. O Joker é o bobo da corte do baralho, não é? Esse arquétipo, ele na verdade representa um comportamento de confusão, que acha engraçada a confusão, de caos. Sabe o Coringa, o filme do Coringa que ele sai rindo quando o hospital pega fogo? É esse. Mas sabe o que a Bíblia fala? Na verdade, a comunidade mística, por exemplo, chama esse tipo de comportamento de uma entidade que se chama o espírito zombeteiro, que gosta de destruir só para rir. É um arquétipo. Diferentes significados parecidos para diferentes manifestações, mas o símbolo é o mesmo. Um bobo da corte. Símbolos nos lembram algo. Show? O que Deus está fazendo ali no deserto é muito mais do que qualquer marketing fez. Ele está mostrando para o seu povo o que é uma marca. O que é um símbolo. Amém? A Páscoa é a festa mais importante para nós, para mim e para você. Pelo menos deveria ser, né? E os símbolos, os principais símbolos da comemoração da Páscoa são o cordeiro, o vinho, o fruto da videira, que fala a palavra, né? E o pão ázimo, que é esse que a gente come aqui na ceia, que as crianças adoram. Então, para a gente entender, no deserto, Deus começa a instruir a festa da Páscoa para o seu povo. E junto com a festa da Páscoa, ele instrui 4 principais festas. Junto com a festa da Páscoa, tem uma outra festa que se chama Festa dos Pães Sem Fermento. Então, para a gente entender um pouco do simbolismo da Páscoa. Quando o povo vai sair correndo ao final, antes da 10ª praga, eles estão na 9ª praga. Eles precisam matar um cordeiro perfeito, sacrificar esse cordeiro perfeito sem mancha. O que é um cordeiro? Qual é a diferença de um cordeiro para um ovelho? Vocês sabem a diferença? É a idade. Não, não é a idade. É porque o cordeiro nunca cruzou. Ele é puro em todos os sentidos. Ele nunca conheceu nada que, entendeu? Sem mácula, sem nenhuma manchinha. Aí você pega, você não, né? Eles pegavam o cordeiro, cortavam, aquele sangue do cordeiro era aspergido nos umbrais das portas, que é como o nome diz? Batente da porta. E simbolizava que quando o anjo da morte passasse por aquela porta e visse o sangue do cordeiro, ali já havia sido feito um sacrifício, ele não mataria o primogênito. Passasse em hebraico é Pessá, Páscoa, a passagem do anjo. Ok, esse é o sangue. A carne do cordeiro que foi morto, ela é o único sacrifício da Páscoa que a carne deveria ser inteiramente preparada, não podia sobrar nada, não pode haver sobras do cordeiro e deveria ser compartilhada com a comunidade. Famílias pequenas tinham que chamar outra família para compartilhar. Sempre compartilhar. Então, o sangue do cordeiro, o compartilhar. E o pão ázimo é porque eles não teriam tempo para fermentar o pão, porque Deus rapidamente providenciaria a libertação do Egito. Então o pão não fermentaria. Mais tarde,
Lá em 1 Coríntios 5, 6 a 8, a gente vai ler, Paulo vai dizer para a igreja em Corinto que o fermento simboliza o pecado. Um pouco de fermento fermenta a massa inteira. Assim como o pecado, um pouco de pecado fermenta todo o nosso corpo. Abra lá comigo, a gente vai começar, a gente vai fazer uma jornada de leitura bíblica, tá? 1 Coríntios 5, nós vamos ler do 6 a 8, a gente já vai orar, fique tranquilo. Eu vou ler, tá? O orgulho de vocês não é bom. Paulo falando para a igreja de Corinto, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebramos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Então, o fermento vai simbolizar esse tipo de coisa. Então, nós temos 3 principais símbolos aqui. Volte um pouquinho, vá lá para Lucas, nós vamos ler Lucas 22, 7 a 20. Nós vamos orar. Lucas 22. Jesus, acalma o nosso coração. Faz com que a gente consiga ter foco na Tua palavra no dia de hoje. Que a gente consiga aprender. Rebaixa a nossa ansiedade. Que coisas ao nosso redor não nos distraiam, mas que o nosso coração esteja de fato ligado em Você. Nós entregamos o dia de hoje e a Tua palavra, que o Senhor possa me usar pela Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Lucas 22, nós vamos ler do versículo 7 ao 20. A minha versão é a NVI. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual deveria ser sacrificado o Cordeiro Pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Então, para aqui, olha para mim. O dia do pão, a festa dos pães sem fermento, é uma semana de festa. E ela termina na sexta-feira santa. Na sexta-feira, eles matavam o cordeiro, comiam o pão sem fermento com a carne do cordeiro e o suco da videira. Ok? Tá bom. Então, o cordeiro deveria ser morto na sexta-feira. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa que ele entrar e digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo que Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer a Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isso é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Queridos, só para a gente entender um pouquinho, Páscoa, que é a antiga aliança, que é a aliança representada pelos antigos símbolos. O sangue do cordeiro, perfeito no batente da porta, demonstrava o quê? Um sacrifício havia sido feito e o anjo da morte passaria daquela porta. Pensar. O símbolo era o vinho dessa comemoração permanente. O que Jesus está fazendo naquela sexta-feira? Falando que agora o vinho simboliza o sangue de Jesus derramado por nós, porque ele era o Cordeiro perfeito. Então a Páscoa apontava para Jesus. Seria o Cordeiro perfeito sem mácula e que morreria por nós. Na antiga aliança, o pão sem fermento simbolizava a rapidez para sair do Egito, um Deus que providencia socorro e libertação. O símbolo era o pão sem fermento. Na ceia, que é a nova aliança, o corpo de Cristo sem fermentação, a divina providência de Deus por nós. Amém? Estão acompanhando? Sem pecado, que é o que a gente leu ali
de Paulo, sem pecado. E o cordeiro sacrificado, o único sacrifício que devia ser inteiramente consumido, sem sobras e compartilhado. O que ele simbolizava? A providência de Deus para a libertação da comunidade. Deviam celebrar o que Deus faria e já fez. Então, o que eles estavam celebrando? Deus nos tirou do Egito e trará um Messias para nós. E esse já e ainda não é a centralidade do Evangelho, tá com Charles. O já e ainda não é a centralidade da nossa fé. Por quê? Ele já veio, já morreu, mas voltará. Ele fez e fará. Amém? O símbolo era a carne do cordeiro. E naquela sexta-feira, o que Jesus estava fazendo naquela sexta-feira? Ele estava bebendo cálice, comendo pão. E eles precisavam matar o cordeiro. Quem que morreria naquela sexta-feira? O próprio Cristo. Então aquela ceia representava a própria morte dele. Ele está falando, ó, eu vou ser o cordeiro que vai ser sacrificado hoje. É o meu corpo que está sendo preparado. Amém? Jesus está cumprindo vários simbolismos. Você não precisa abrir. Em 1 Coríntios 10, 17, Paulo diz, o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. E o pão que partirmos é a comunhão do corpo de Cristo. Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então, por que você come um pedacinho do pão? Quando você está ceando, você precisa olhar para aquele pedacinho partido do pão. E por isso que eu sou meio chata com ceia. Eu acho que precisa vir tudo de um único pão. Ah, mas a igreja tem 2.000 membros, então não tenha 2.000 membros. Tenha uma comunidade que possa partir um pão. Eu acho que tem que vir de um pão partido, tem que ser o suco da videira, porque precisa representar. Esse pedacinho veio de um pão inteiro. Da mesma forma, eu sou um pedacinho que pertence a um pão inteiro, que é Cristo. Estão me acompanhando? Esse símbolo precisa nos lembrar alguma coisa. O que geralmente a gente faz? Pega a ceia quando muito. Ai, Cristo morreu por mim, amém, fui liberto. Tem todo um simbolismo que precisa vir no seu coração quando você está ceando. Amém? Jesus estava servindo o seu corpo e o seu sangue naquela noite. Na festa dos pães sem fermento, ele mesmo seria o cordeiro que seria abatido naquela sexta-feira. Você entendeu por que ele precisava morrer na sexta? Ele não podia morrer no sábado? Primeiro, porque o que acontecia? O povo hebreu, o Shabá é santificado. Então, tudo que ele fazia, o pão, matar o cordeiro, tudo tinha que ser na sexta, porque ele não podia fazer isso no sábado. No sábado ele comia e desfrutava disso em comunidade. E no domingo ele se alegrava. Entendeu? Porque Jesus ressuscitou no domingo. Então Jesus morre e ressuscita na Páscoa para cumprir o significado pelo qual a Páscoa foi estabelecida 1.800 anos antes. Depois de inaugurada a igreja primitiva, então Jesus morreu, ressuscitou, começa a igreja, né, Atos ali, tarará, tem as primeiras plantações e a gente tem Paulo como sendo um grande evangelista e ele vai lembrar a igreja em Corinto sobre o que é a ceia. Você vai voltar lá para 1 Coríntios comigo, só que agora a gente vai para o 10. Deixa aberto aí enquanto eu falo com você. Pode ser? 10, 17. A gente já vai ler. A gente precisa entender que Jesus ele não veio para abolir a lei. Ele veio para cumprir plenamente a lei. Então o apóstolo Paulo, quando ele começou a plantar igrejas, ele tinha um grande desafio. Ele não estava plantando igreja só para hebreus. Hebreus convertidos que entenderam que Jesus era o firme cumprimento daquilo. Ele estava plantando igrejas, comunidades plurais de novos convertidos, que não conheciam nada sobre a Torá, o Talmud, nada disso. Então as pessoas estavam ceando. Ah, tá, por que eu tô ceando? Jesus morreu, verdade, Jesus morreu, vamos cear. E o apóstolo Paulo, gente, vocês já agradeceram a Deus por não ser o apóstolo Paulo? Eu vou ler com você como que o apóstolo Paulo começa a falar, e ele não está falando com a igreja em Corinto, ele está escrevendo, ficou para sempre marcado. Olha o que ele começa a falar, 11 e 17, 1 Coríntios 17. Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais
fazem mal do que bem. Ele está chegando para uma plantação e fala assim, isso aqui não tem como elogiar vocês. Vocês estão fazendo mal. A reunião que vocês fazem faz mais mal do que bem. Por quê? Porque aquelas pessoas não estavam entendendo o que era a ceia. Elas não estavam compreendendo o que era desfrutar daquele momento. Elas tinham perdido a noção do que era a vida em comunidade. E aí, eu vou compartilhar dois exemplos pessoais com vocês, não para me glorificar, mas pelo contrário, para me diminuir. Essa semana foi uma semana muito corrida. Até estava conversando com os amigos meus ontem, pedindo conselho, assim, sobre algumas situações. Muito corrida. Sabe aquela semana, assim, que você faz devocional, tipo, lendo um jornal? Que não é assim, você só... Sabe, assim, ora, assim, Deus abençoe isso aqui e correndo, né? E aí, aquela correria e tudo mais, aí chegou na quinta-feira, de tarde, a gente foi dizimar. E aí o Jean falou assim, a gente precisa dizimar e tal. Daí eu falei assim, tá bom. Daí ele, vamos aqui, vem aqui. Daí geralmente eu oro pelo dízimo. Por que eu oro pelo dízimo? Porque eu gosto de orar. Eu sou uma mulher que gosta de orar. Tanto que o tema da oração sou eu que vou dar, porque eu gosto de orar. Hoje, né? Enfim, e aí eu parei, fui orar. Aí eu, parei tudo, paramos tudo. Fomos orar pelo dízimo, juntos. Eu falei, Deus, obrigada por essa doutrina. Porque essa doutrina me fez desacelerar. Parar tudo e honrar você. Porque não é, vou fazer uma transferência aqui. Gente, não façam isso. Não façam, a igreja é do Senhor. Ela não precisa da sua esmola. É devoção. E aí a gente parou, ficou aquele momento em devoção, lembrando o quanto a gente foi grato esse mês. Poxa, Deus nos sustentou, a gente comeu comida gostosa, a gente pagou os nossos boletos, Deus tem sido bom, Ele nos amou primeiro e por isso, que honra poder devolver isso para o Senhor. Aí naquele momento que a gente teve aquilo ali, eu falei, cara, por isso que existem símbolos, doutrinas, para que a gente se lembre quem o Senhor é. E a ceia é a mesma coisa, é um convite a desacelerar e lembrar por que a gente faz tudo que a gente faz. Que senão a gente é pego querendo acelerar a ceia, porque tem hora, porque tem que almoçar com a minha família, porque tem que... Entendeu? Tudo que é esses rituais, as festividades, esses símbolos que a gente utiliza, eles são para nos lembrar, assim como lembrava para aquele povo do Egito quem Deus é. Vamos ler? Vamos ler essa parte ali. Aí o apóstolo Paulo começa, né, brabo. Aí ele fala, em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais de vocês são aprovados. Amém? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Apóstolo Paulo, só gentil, né? Tranquila. Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Apóstolo Paulo, comum.
a maioria das vezes que a gente fala de ceia, a gente lê essa passagem do apóstolo Paulo, a gente sempre está aleluiado, né? Mas o apóstolo Paulo está pegando, pessoal. E por que a gente precisa entender isso? Por que a gente se reúne? Por que a gente está aqui? Por que a gente está aqui? Por que a gente canta louvor? Por que a gente se batiza? Por que a gente se batiza? Por que a gente dizima? Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente faz todas essas coisas? E aqui ele pergunta o que é ser. Ele fala que quem comeu o sangue e beber, quem comer o pão e beber o sangue, indignamente está sendo culpado da morte de Cristo. O que é indignamente? O que é ser culpado do corpo e do sangue do Senhor? Agora que a gente entendeu o que cada símbolo significa, a gente entende que o sangue é o sacrifício. Lembra do anjo da morte que passou? Jesus é o sacrifício que nos livra da morte. O pão é o corpo de Cristo, que nós juntos somos o corpo de Cristo. Então, quando eu peco contra o sangue, eu estou pecando contra o sacrifício de Cristo na cruz. Estou tornando o sacrifício de Cristo insuficiente. E quando eu peco contra o corpo, eu estou pecando contra o meu irmão que está ao lado. Então, quando eu ceio de forma indigna, eu estou pecando contra a Jaque e contra o Senhor Jesus. O que significa? A palavra original para indignamente é anaxios, que é grego, que significa indignamente, mas também significa inadequadamente, inapropriadamente. É alguém que não compreendeu adequadamente o que está acontecendo ali. O que está acontecendo aqui? Por que eu estou ceando? Por que eu estou louvando? Por que eu estou aqui? Na ceia é diferente do culto público, de participar do culto público, porque a ceia declara que você faz parte do corpo de Cristo. Ah, mas e se uma pessoa que veio na igreja a primeira vez acabar ceando? Ela já não entende o que é o sacrifício de Cristo na cruz. Com o tempo, ela vai entender. E uma vez entendendo e ainda assim não se comportando como deve, ela será considerada indigna. Quando a gente fala em eventos de comunidade, principalmente esses litúrgicos, ceia, batismo, confissão de fé, a gente fala de 3 palavras que eu quero que vocês guardem no coração, porque eu falo muito disso. Intencionalidade, consciência da presença e devoção. Intencionalidade é você ser intencional. Nessa semana eu não senti vontade de falar com a Carla, mas não é sobre suas vontades, é sobre a intencionalidade. Eu vou fazer porque eu preciso fazer. A consciência é uma das coisas que mais me pega, meus irmãos, porque é você ter consciência da presença de Deus. Porque você está lá fazendo, aí de repente você para e fala, Deus está aqui. Ele está recebendo esse louvor. Ele está aqui. Eu não posso ver, mas ele está aqui. Como que eu me comporto diante dele? Como que eu presto louvor diante dele? Dá um temor, né? Torna a coisa um pouco diferente. E devoção. Eu vou ler, não entendi nada. Eu vou ler, não entendi nada. Eu vou ler até que o Espírito vai abrir o meu entendimento. Porque eu faço por devoção. Eu não faço porque eu quero sair melhor da leitura. Eu faço porque Ele é o Rei Supremo e digno da minha devoção. Eu não faço porque eu orei e senti um arrepio. Porque isso está centralizado em mim. Eu faço porque Ele é o Rei digno da minha oração e da minha adoração, quer eu sinta vontade ou não. Não tem a ver com o que a gente sente. Então eu faço e eu olho para minha alma, para os meus sentimentos e falo, quieta, porque você é um ser espiritual. Você vai fazer porque Ele é o Rei. Não porque você está afim, porque você não está, porque você sente, porque você não sente, porque você acha importante. Porque Ele é. O que Ele diz para Moisés quando ele se apresenta? Moisés fala, mas quem que você é? Você é Elohim? Você é El Elyon? Você é o Deus que está? Você é o Deus que proverá? Que Deus que você é? Você é o Deus que provê? Você é o Deus que cura? Você é o Deus que sara? Que Deus que você é no meio de um panteão de deuses que é o Egito? Quem que você é? E o que ele fala?
eu sou o que eu sou. Eu não me resumo nem a um nome. Tanto que Yahvé nem é Yahvé. Porque a transliteração do hebraico Yahvé, como não tem vogal, a gente não consegue falar. É um nome infalável, incomunicável. É algo como um suspiro, você sabia disso? Yahvé é algo como um sopro de Deus. Ele é tão grande, ele é tão incrível que ele não se reduz nem a um nome. A gente chama ele de Deus, de Yahvé, de Jeová. Jeová Jiré, Jeová, você pode chamar, mas ele é o que ele é. Ele é o Senhor dos Senhores, o Deus Supremo. Intencionalidade, consciência e devoção. Sem essas três coisas, você vai fazer tudo no automático. E eu não estou falando assim, eu estou falando do alto do meu trono. Estou falando de alguém que perde isso constantemente. De vez em quando eu tenho que me lembrar, opa, intencionalidade, devoção, consciência. Quando Paulo fala que nós nos tornamos indignos do sangue do corpo, o sangue, se eu não compreendo ou banalizo o sacrifício de Cristo na cruz, eu não compreendo do que Cristo me livrou. E se eu não compreendo do que Cristo me livrou, então, na verdade, ele não me livrou de nada. Porque se eu não compreendo que através do sangue dele, que a morte não tem mais poder sobre mim, se eu não dou valor e significado a isso, então a morte tem poder sobre mim. Então, morto já estou. A palavra discernir, que o apóstolo Paulo usa ali, significa, o original, estar em desacordo consigo mesmo. Então, se você ler de novo o 29, ele fala ali, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O que ele está dizendo? Pois quem come e bebe, quem participa disso com dúvida de si mesmo, com dúvida do que isso significa, hesitando sobre isso, está se autocondenando. Porque se você não entendeu o que você está fazendo, logo, você não entendeu quem Cristo é. Logo, obviamente, você ainda está morto. O corpo é o pão partido. Lembra da carne do cordeiro? Que precisava ser completamente consumido em comunidade. Ou seja, a igreja não é você, a igreja somos nós. Você precisa compartilhar o corpo de Cristo com intencionalidade, consciência e devoção. Então eu mando mensagem para saber como a Bruna tá, não porque eu gosto muito da Bruna, nossa, gostando da Bruna, é tão legal. Não interessa o que eu sinto. Ela faz parte do corpo. Intencionalidade, devoção, consciência. O amor se torna forte, cheio de ação. Aí faz sentido, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, porque é um amor que age, é intencional. Não é um sentimentinho volúvel, uma hora tá bem, outra hora tá mal. Sem intencionalidade, consciência e devoção, a ceia é só um evento. Eu lembro que na minha época de jovem, a gente achava que o indevidamente era se a gente estava em pecado. Aí tem um lado bom e o lado ruim disso. O lado ruim é que você sempre vai estar em pecado. Então, a consciência da presença na hora da ceia é mais tipo, Senhor, me perdoa, porque de fato eu nunca vou merecer. Mas ainda bem que você morreu por mim, agora o anjo pode passar, a morte não tem mais poder sobre mim. Porque em pecado não tem o que fazer, você ainda não está glorificado. Mas o lado bom é que isso nos obrigava a confessar. Porque lá em Tiago diz que se você está em pecado, se você está doente, você confessa a Deus para ser perdoado e a um irmão para ser curado. Tiago já está falando da terapia ali, né? Na verdade, se a comunidade funcionasse como precisa, os psicólogos iam morrer de fome. É verdade. Psicólogo é graça comum de Deus para agir na sociedade onde a igreja está falhando. É graça comum para o não crente. Mas se a gente tivesse esse ambiente de confiança, eu ia te falar, Jaque, não estou bem. Deixa eu confessar aqui, aconteceu isso aqui hoje. Sem medo que ela vai me julgar. Que ela está orando por mim, porque a gente é um só corpo. Se ela me julgar, ela está julgando ela mesma.
Parece utópico viver isso, mas isso é um mandamento. Vamos continuar? A gente vai ler do 29 ao 32 agora, tá? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. O que ele está dizendo? Se você se avalia, será que eu entendi o que está acontecendo aqui? Será que não? Será que o meu coração tem devoção, tem consciência, tem intencionalidade? E ali na hora da ceia pede perdão, se precisar pedir perdão para alguém, pede perdão para o Senhor. Tem esse momento de devoção, de intencionalidade. E o que o apóstolo Paulo diz? Se a gente fizesse isso adequadamente, a gente não precisava ser julgado pelo Senhor. Por quê? Porque aí, uma vez que a gente não se avalia, Deus, por amor a nós, fala: parece que você não entendeu. Vou trazer uma situação na sua vida para poder te adornar a estatura perfeita de Cristo. Lembra Romanos 8, 28, 29 e 30? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Pois ele de antemão conheceu aqueles que os predestinou e depois de predestiná-los os chamou, depois de chamá-los os declarou justos, depois de declará-los justos lhes deu sua glória. Tem um processo, né? Predestinou, chamou, santificou, né? Ele vai fazer esse processo e ele vai usar todas as coisas para te ensinar. Por quê? Revelação progressiva do Senhor na história da humanidade, na nossa história, na minha e na sua vida. E o que Paulo diz? Porque a gente não tem essa consciência, essa intencionalidade, esse entendimento, muitos entre nós estão fracos, doentes e dormindo. Por quê? Não sei se eu estou com vontade. Não sei, eu tenho que ir na igreja hoje, que hoje é dia de ceia. Posso perder. Né? Comunidade é um organismo vivo. E o que ele termina falando? Para que a gente não seja condenado com o mundo, que bom se Deus nos corrigir, porque imagina quem ele não corrige. Já está entregue. Paulo diz que a gente precisa julgar nós mesmos e nos examinar para a gente compreender a realidade espiritual de tudo aquilo que a gente faz. Ele diz: quando somos disciplinados pelo Senhor é ótimo, pois não seremos condenados pelo mundo. Mas e quando o Senhor não nos disciplina? Esse precisa ser o nosso maior temor. A gente perder a noção. Nós vamos agora, eu já estou terminando, você vai lá para Gênesis comigo. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 3. Nós vamos ler Gênesis 3, do 1 ao 6. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela perguntou, você sabe, né? Criação, tal, primeiro homem, primeira mulher, no jardim, veio a serpente. Todo mundo sabe, né? Ok. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Aqui já estava indo por ladeira abaixo, porque Satanás, como sempre, vem com questionamento: será mesmo que é desse jeito? Ele não apresenta assim, pá, ele vem assim. E a mulher, você vê que, o que Deus falou? Você pode comer de tudo, pode fazer tudo, mas essa aqui você não come. Olha o foco da mulher. Ela fala: a gente não pode comer nem tocar. Deus não falou isso. Deus falou só que não podia comer. Mas ela estava tão focada no que não podia,
que esqueceu de falar para a serpente, viu? Mas isso aí são só 2 dessas milhões. Aqui ela já estava em dúvida. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, na verdade aqui o termo usado é mais como os deuses, serão conhecedores do bem e do mal. Aqui é o que a serpente está colocando. Você não vai depender de Deus, você vai poder ser como um Deus, uma coisa incrível assim, você vai poder saber coisas e conhecer coisas que só os deuses sabem, só Deus conhece. O nosso orgulho, né? A nossa vaidade. 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Vamos parar aqui, a gente já vai continuar a leitura. Primeiro, Eva caiu na tentação que todos nós caímos, que é: eu quero ter um conhecimento e um discernimento. A palavra hebraica aqui usada para discernimento é equivalente à palavra grega usada lá no 29 do 11, 1 Coríntios, para discernimento. Mas a diferença é que aqui a mulher é apresentado para ela e o que ela deseja é um discernimento que não é espiritual. É um discernimento carnal. É um conhecimento que vem através das coisas naturais. Eu quero esse discernimento, mas não através do Espírito. Vamos continuar. 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Pare aqui. Você e eu sempre lemos essa passagem como a viração do dia, né? A viração do dia. Aqui ele traz o mais próximo do original. A brisa do dia vinha e Deus vinha visitar o homem e a mulher no jardim através dessa brisa do dia. Mas o original, agora você vai ficar... Eu espero que você fique tão aleluiado quanto eu fiquei a semana inteira. O original, você sabe a palavra que ele usa no original? Quando Deus vem visitar o homem e a mulher através da... Sabe qual é a palavra usada para esse sopro? Ruá. Você sabe o que é ruá? É a palavra usada para descrever o Espírito Santo. Quando Deus vem visitar o homem e a mulher no jardim e ele sopra, esse sopro, essa brisa em que Deus se faz presente, é a manifestação do seu Espírito. É o Espírito do Senhor. Não é um momento do dia que Deus vem para visitar o homem e a mulher e saber como é que estão as coisas. Não é um momento do dia. Tem uma trend que fala, a gente gosta muito do pôr do sol, porque lá fala que... Não, nada a ver. Toda a natureza proclama a glória do Senhor. Não é só o pôr do sol e o nascer do sol. Toda a natureza, todos os momentos. Então, quando Deus vem visitar o homem e a mulher, o que ele vem soprando o seu Espírito. O discernimento que a gente perde com o pecado é o discernimento espiritual. É isso que o pecado tira de nós. É isso que ele rompe. Olhar as coisas de forma espiritual. A gente começa a buscar entender as coisas. Não, mas espera, qual é a lógica? Não, mas espera aí, tem que ter uma explicação. O único capaz de restaurar a nossa relação com o Senhor, de nos tirar da dormência, de nos fazer entender e discernir as coisas espirituais. Querido, discernir as coisas espirituais não é demonizar tudo. E também não é orar por tudo. Mas é viver em constante espírito de oração, compreendendo que todas as coisas cooperam para você ser a estatura perfeita de Cristo. A escola que seu filho estuda, os amigos que você tem, as roupas que você compra, as músicas que você ouve, as coisas que você assiste. Tem coisa que... Eu estava conversando com alguns amigos meus. Tem coisa que eu assistia antes e, cara, não tem nada demais, é super legal.
Mas, pra mim, Deus começou a falar, não sei se te influencia positivamente. Por conta das minhas emoções, talvez, não sei, dos traumas, mas Deus não quer. E aí você começa a discernir as coisas espirituais e você vai se tornando um ser espiritual com a consciência da eternidade, da presença do Senhor, que você é um ser eterno manifestando uma vida aqui na Terra. É só Cristo quem consegue resgatar e religar. É só Ele que traz esse discernimento. É só o corpo de Cristo que traz esse discernimento.